Oi, sejam muito bem-vindos ao nosso evento. O meu nome é Rafael César Pitti, eu sou graduado em Filosofia pela Federal de São João del Rei, tenho mestrado em Ciência da Religião pela Federal de Juiz de Fora e desde 2018 estou fazendo meu doutorado em Estudos Literários pela Unesp de Araraquara. A minha área de interesses maior é a área de filosofia antiga, não apenas a filosofia antiga, mas toda a cultura antiga, numa maneira sincrética de abordar essa grande parte da história ocidental, não apenas do ponto de vista da filosofia, mas também da literatura, da arqueologia e de outros ramos do conhecimento que conseguem construir uma visão homogênea que nós tendemos a chamar de estudos clássicos, uma vez que todas as disciplinas, todas as ferramentas que nós dispomos, nós objetivamos compreender melhor este mundo que nós chamamos de um mundo antigo, às vezes de mundo arcaico, e na minha área de atuação especificamente restrita ao universo grego, né? A minha fala aqui com vocês hoje, ela é uma parte da minha pesquisa doutoral sobre o pré-socrático Empédocles de Agrigento, mais detalhadamente nas relações que ele estabelece com o orfismo na cosmologia dele, né? Enquanto eu falo aqui, eu estou mostrando algumas imagens sobre Orfeu, um personagem da mitologia grega, como vocês sabem, que já recebeu incatalogáveis representações, tanto na literatura, quanto na pintura, quanto na poesia. E mesmo no século XX, Orfeu nunca deixou de estar presente como um ícone, né, literário e artístico. Também no século XX, através de filmes, pinturas como essas do Pablo Picasso, séries de televisão, música, teatro, enfim. Então, enquanto eu falo um pouco sobre o Orfeu e o orfismo, eu vou passando aqui aos poucos algumas dessas imagens, das quais eu não vou comentar uma a uma, porque senão nós não vamos falar do Empédocles, se formos falar somente do Orfeu e do orfismo, né? Interessante do Orfeu é que ele é um dos poucos personagens que existem tanto versões de que ele tenha sido um personagem histórico, quanto um personagem mítico também, né? Então, comparativamente, nós temos grandes poetas lendários, poetas fundadores da poesia grega, né? E nós poderíamos, por exemplo, comparar com Homero, né? Nós sabemos da questão homérica e dos inúmeros debates ainda não resolvidos, se Homero foi apenas uma pessoa ou se o Homero foi um grupo de pessoas que compilou a Ilíada e a Odisseia, né? Mas não há nenhuma versão de que Homero tenha sido um deus ou um semideus ou um personagem de mitos, né? Como Orfeu foi, né? Então, por um lado, nós encontramos, por exemplo, falas em Platão que confere a Orfeu uma determinada característica estritamente cultural, ou seja, Orfeu está para a poesia, Orfeu está para a música como um dos seus fundadores, mas em outros doxógrafos antigos nós encontramos também algumas referências de que ele tenha sido um personagem real, né, nesse sentido material, histórico que nós pensamos atualmente, né? De qualquer forma, aqui nós vamos considerá-lo como um personagem da mitologia e o grande espectro que se desdobra dele como sendo o orfismo, né? Parte desse espectro é muito representado nas artes em geral. Nessa imagem, por exemplo, nós vemos uma mulher segurando a cabeça de Orfeu, né? Essa parte onde a cabeça de Orfeu já teria sido desmembrada, ela faz parte do final do mito de Orfeu, né? Que, resumidamente, nós poderíamos retratá-lo sobre 4 mitemas, utilizando esse conceito do Lévi-Strauss, né?
um primeiro mitema, onde ele participa das Argonáuticas, né, junto com Jasão, e suas batalhas são estritamente musicais, com destaque para o evento onde ele vence as sereias, né? Um segundo momento, onde ele conhece Eurídice. Então, nesse ponto, suas canções estariam na raiz daquilo que se chamou depois de poesia lírica, né? Num terceiro instante, nós teríamos ele descendo ao inferno, ao Hades, em busca da alma de Eurídice. E num quarto momento, onde ele retorna sem a sua amada, e num ato de luta ele acaba tendo seu corpo destroçado, né? Interessante que esses elementos que caracterizam o mito do Orfeu, eles estão muito ligados à literatura, né? Um romance de aventura, uma poesia lírica, né? Ou então ele como próprio patrono das artes, né? Como algumas representações dele traz também. Mas o orfismo, ele também tem um outro aspecto que eu acho que é um pouco derivado do mito de Orfeu, mas não está, por assim dizer, dentro do rol de ações que Orfeu propriamente fez, né? O que seria isso, então? Seria uma determinada crença popular, talvez uma religião de mistérios, talvez apenas mais uma vertente irracional, né, a permear dentro de um mundo arcaico, um mundo agrário, um mundo de analfabetismo profundo, onde apenas as tradições orais e toda a imagética visual e fantástica que as tradições orais carregam, né, o orfismo seria as lições que Orfeu trouxe ao retornar do Hades. Ou seja, o Hades é o mundo dos mortos, é um âmbito da vida que faz parte da vida do homem grego, mas que, a rigor, todos que estão vivos estão necessariamente fora do Hades, né? Então eles não sabem nada sobre o Hades. E vamos convir que essa pergunta, o que acontece após a morte, não é uma invenção de uma época restrita, né? Mas é uma pergunta que acompanha a humanidade, ou pelo menos a cultura ocidental, desde as suas raízes, né? Então, os órficos acreditavam que Orfeu, ao retornar do Hades, cumpriu uma função muito especial, né? Ele foi ao mundo dos mortos e voltou e pôde contar para as pessoas o que tinha lá, como era lá, o que acontecia com as pessoas após a morte. Então, este conjunto de conhecimento, naturalmente esotérico, restrito a um grupo de iniciados, é aquilo que nós chamamos de orfismo, né? Um conjunto de doutrinas orais. Depois, num certo passar dos séculos, há alguns registros físicos, materiais dessas ideias, e que foram permeando, né, junto daquela sopa cultural que caracteriza o mundo antigo, com as suas vertentes, né? Uma religião homérica, uma outra que deriva ou se apoia nos mitos deixados pelo Hesíodo, tradições populares orientais muito difíceis de serem rastreadas, outro conjunto de práticas órficas, enfim, toda essa mistura, ela caracteriza um pouco a pesquisa sobre esses elementos e a dificuldade que os pesquisadores têm para conseguir identificá-la e rastreá-la, né? Então, nesse sentido, muito se diz sobre o orfismo. Por exemplo, Platão teria algumas ideias órfico-pitagóricas, e aí o pitagorismo aparece como uma outra vertente extremamente semelhante ou parelha ao orfismo, né? Ou então que Aristóteles rejeitou completamente qualquer sinal de orfismo como sendo pura crença vil, né? Então, essas menções, essas passagens, elas estão aqui e ali no mundo antigo,
e estão também em Empédocles, né? Então, como caracterizamos os estudos órficos sobre Empédocles? Bom, os pré-socráticos, no geral, eles têm a sua obra fragmentada, como vocês devem saber, e dentre o conjunto dos fragmentos dos pré-socráticos, uma das mais numerosas é a do Empédocles. Nesse sentido, há uma série de nomes de estudiosos desde o século XVI e XVII que começaram a fazer registros destes fragmentos, né, cuja história é muito longa, não vamos nos prender a esses detalhes, e podemos chegar até o século XIX. Por que o século XIX? Porque no século XIX nós tivemos as primeiras edições críticas, né, com o nascimento da filologia, que desempenha um papel importantíssimo nisso, e a demanda, a ideia, a necessidade de se caracterizar um conjunto fixo de fragmentos, ou seja, de canonizar as obras, de delimitá-las, de dizer exatamente este fragmento pertence a Empédocles, ele se encontra na linha X do verso Y e está posto dentro de um livro que nós podemos chamar de Z. Então, todo esse trabalho de catalogação, de organização, de edição crítica dos fragmentos, ele é bastante acentuado a partir do século XIX. E aí começaram algumas questões envolvendo o nome do Empédocles e o orfismo, né? Num primeiro momento, o orfismo foi peremptoriamente rejeitado pela grande maioria dos estudiosos, né? Porque você não tem nenhum tratado órfico, você não tem nenhum texto declaradamente órfico, você não tem nenhum autor que diga isto é orfismo, isto não é orfismo. Tá? Então, o orfismo ele poderia ser qualquer coisa ou tudo poderia ser órfico. E essa disposição tão lata, né, ela acabou deixando os estudiosos desinteressados desse trabalho, até porque pela ausência de fontes. Né? No entanto, dos meados do século XX para cá, nós temos também uma contribuição muito relevante por parte da arqueologia. Veja, por exemplo, o quanto se avançou desde que a arqueologia descobriu Pompeia, né? Só para citar esse exemplo. Ou as cerâmicas que estavam nas paredes internas do Coliseu, com várias representações de lutas entre gladiadores. Então, esse trabalho arqueológico, ele num primeiro momento, né, muitos filósofos ainda não se despertaram para as contribuições dele, mas na verdade ele traz coisas importantíssimas, né? Por exemplo, graças a um conjunto de vasos de transporte de azeite que foram encontrados, hoje sabe-se perfeitamente quais eram os caminhos de comércio da Roma antiga, o que, convenhamos, é uma informação importantíssima para você rastrear, né, a possibilidade de que alguém tenha se deslocado ou não até aquela cidade. Né? Então, alguns conjuntos de peças começaram a ser encontradas. E dentre esses conjuntos de peças, várias, felizmente, trouxeram inscrições órficas e outras trouxeram inscrições do Empédocles. Né? Então, na conjugação e na confluência dessas obras e destes fragmentos, né, pelo menos desde os anos 80 para cá, nós podemos falar de um revival dos estudos sobre Empédocles e o orfismo, porque são muitas as fontes e são muitas as pistas e os indícios de que houve algum diálogo possível entre este autor e esta linha de cultura ou pensamento ou religião, para usar esse termo mais moderno. Né? Então, o meu trabalho se inscreve nesse paradigma, né? E especificamente o meu propósito é falar de cosmologia em Empédocles. Então,
É um trabalho que busca desdobrar algumas matrizes de pensamento que normalmente não estão vinculadas ao pré-socrático, né? Devido à longa tradição de leitura dos pré-socráticos a partir da obra, principalmente do Aristóteles, ou daquela mentalidade do século XIX, de que os pré-socráticos são pensadores de transição entre o mito e o logos, ou seja, eles estariam de alguma forma ainda filosofando pela primeira vez e de uma forma incipiente, sem conceitos muito bem definidos, ou seja, uma mentalidade que é uma mentalidade datada hoje em dia, né, que eu não sigo ela, e que, na verdade, ela se coloca como um obstáculo a quem deseja compreender o Empédocles na sua riqueza interna e também na diversidade do seu pensamento, inclusive com os elementos órficos em destaque, certo? Então eu vou passar agora ao texto e vocês podem me acompanhar com facilidade. Como eu disse, eu vou falar principalmente sobre o uno e o múltiplo em Empédocles. Especificamente as subnoções de noção de uno e múltiplo, modelo de uno e múltiplo, relação entre o uno e múltiplo e o tempo vinculado a estes dois. Pretendo analisar neste texto o que Empédocles entende sobre as noções de uno e múltiplo, assim como o modelo de unidade e multiplicidade, a forma pela qual tais conceitos se relacionam em sua obra e o tempo inserido nessa relação. Parto do pressuposto de que Empédocles e os pré-socráticos em geral compartilharam da certeza raramente questionada de que o mundo, tal como o conhecemos, não foi sempre assim e derivou, por assim dizer, de uma forma mais simples, quase sempre unitária. Este marco zero da criação foi então submetido a transformações e modificações tais que dele se originou por desdobramento, multiplicação ou diferenciação a realidade diversa e complexa existente. 1.1 Noção. Logo de início, cabe ponderar sobre quais foram os termos utilizados por Empédocles para designar as noções centrais de uno e múltiplo. Segundo o filólogo espanhol Alberto Bernabé, os gregos desse período não manejaram tais noções com rigor taxonômico, isto é, não perceberam ou exploraram intencionalmente a polissemia das expressões que escolheram. Resulta daí que as mesmas palavras em contextos diferentes significam necessariamente coisas diferentes. E também, o léxico exige cuidado e não pode ser traduzido literalmente por uno e múltiplo. Cito Bernabé na sua obra, na qual leio em português para facilitar a nossa compreensão. No grego, na língua grega dessa época, não se manipulam conceitos tão técnicos como o de unidade e de pluralidade, mas eles se limitam a empregar para a unidade o neutro do numeral uno e para a pluralidade eles preferem a palavra muitos, ou antes a palavra quantidade. O que ocorre é que em grego se pode dizer existem muitos sem dizer muitos o quê. Nossas traduções empregarão expressões como existe a pluralidade ou a multiplicidade, onde o grego apenas diz há muitos. Apesar de tudo, e consciente da transgressão e modernização da terminologia que eu cometo, prefiro falar de pluralidade e não fazer uso de um muitos, entre aspas, metalinguístico, que implicaria provavelmente menos compreensível. De fato, quando vamos ao texto de Empédocles, encontramos tal terminologia e, comparando com algumas traduções, verificamos que a postura defendida acima é compartilhada com serenidade por outros representantes da comunidade científica. Segue o início do poema Sobre a Natureza.
o fragmento 17, versos 1 e 2, aqui estão em grego, da qual eu me isento de ler nesta língua para facilitar a nossa compreensão. Vou citar apenas as traduções. A primeira de Bernabé, onde ele diz: dupla é a história que vou te contar, pois uma vez cresceu para ser uno, de múltiplo que era. Outra, pelo contrário, de uno que era, se dissociou para ser múltiplo. Numa tradução para a língua inglesa, feita por Kirk e Raven, temos: um duplo conto nós te contaremos, eu te contarei. A uma vez ele cresceu para ser um de muitos, e em outra ele se dividiu novamente para ser muitos de um. E numa tradução francesa, nós temos: eu te direi duas coisas. Numa só vez ele cresceu, de tal maneira que passou a ser só a partir do múltiplo, e de outro contrário ele se dividiu, de tal maneira que ele partiu de um, uno, para ser múltiplo. Nesta pesquisa, segue-se o mesmo padrão de tradução referente à terminologia. O texto base de Empédocles utilizado é o da edição de Gilles Crans e o elaborado por Martin e Primavesi, a partir do papiro de Estrasburgo. Um pequeno parênteses meu, esse papiro de Estrasburgo é um achado arqueológico recente que mostra uma importante confluência entre Empédocles e o orfismo, no qual eu faço uso no meu texto. Retorno. Como entre ambos há diferenças importantes, a referência será somente de Gilles Crans quando houver confluência e das duas quando divergirem. Tal procedimento possibilitará a consulta tanto na edição consolidada quanto na inovadora. Em qualquer um dos casos, após as citações do pré-socrático, seguir-se-á a tradução de Alberto Bernabé. Curioso é o fato de que os pré-socráticos não foram os primeiros a dar uma explicação da origem de todas as coisas a partir de um princípio universal. Este feito foi dos poetas cosmogônicos e suas versões de como ocorreu esta magnífica transformação. Talvez amparados na percepção corriqueira de que uma grande família possui um ancestral comum, ou do mero ramo germinar a rama, os poetas inspiraram-se nos modelos biológico e genealógico para descrever suas cosmogonias. Hesíodo é categórico em sua obra Teogonia. Sim, bem primeiro nasceu o caos, depois também terra de amplo seio, de todo sede irresvalável sempre. Tais designações poéticas, oceano para Homero, noite para os órficos, aparecem dotadas de personalidade ao modo de divindades antropomórficas, porém muitas vezes comportam-se como princípios materiais, isto é, suas descendências seguem mais a direção de seu elemento formador do que de escolhas arbitrárias. Na continuidade da teogonia e suas divindades primordiais, lemos: do caos, Erebus e Noite Negra nasceram. Quem são Erebus e Noite? Cita-se já Torrano, que ofereceu um dos estudos brasileiros mais significativos sobre essa obra de Hesíodo. Há na teogonia duas formas de procriação, por união amorosa e por cisseparidade. Os primeiros seres nascem todos por cisseparidade. Uma divindade originária biparte, permanecendo ela própria ao mesmo tempo que dela surge por esquizogênese uma outra divindade. Assim, Erebus e Noite nasceram do caos. Toda a descendência de caos nasce por cisseparidade, exceto Éter e Dia, que constituem exceção também por serem dentro desta linhagem os únicos positivos e luminosos. Tudo o que provém de caos pertence à esfera do não-ser. Todos os seus filhos, netos e bisnetos, exceto Éter e Dia, são potências tenebrosas, são forças de negação da vida e da ordem. Seus filhos são Erebus e Noite. Erebus é uma espécie de antecâmara do Tártaro e do reino do que é morto. Noite, após parir Éter e Dia, unida a Erebus em amor, procria por cisseparidade as forças da debilitação, da penúria, da dor, do esquecimento, do enfraquecimento, da aniquilação, da desordem, do tormento, do engano, da desaparição e da morte. Em suma, tudo que tem a marca do não-ser.
Esta longa citação conserva uma característica amplamente verificada nos poetas cosmogônicos e filósofos pré-socráticos, a saber, há em toda a narrativa envolvendo um uno e um múltiplo um modelo de transmissão entre ambos. No caso em tela, o modelo é a cisparidade, termo emprestado da biologia que quer dizer reprodução por divisão de uma célula em duas, onde as derivadas conservam o genoma da célula-mãe. Aplicando o modelo biológico ao poema hesiódico, compreende-se então que quando o caos gera Erebos e noite, o faz partindo a si em dois outros e se conservando à parte. De um resultou três de igual genoma, ou seja, de genética equivalente, coparticipantes do mesmo ser, para usar o termo no sentido de identidade em Parmênides, por exemplo. As duas divindades derivadas de caos prolongam a constituição deste e são suas legítimas extensões. Este é o modelo cosmogônico de Hesíodo quanto às divindades primordiais. Mas qual é o modelo de Empédocles? Tópico 1.2 Modelo. Novamente, observando o início do poema de Empédocles, constata-se que há ali um modelo implícito. Os retomo numa das primeiras traduções brasileiras por José Cavalcante. Duplas coisas direi, pois ora um foi crescido a ser só de muitos, ora de novo partiu-se a ser muitos de um só. Assumindo a noção de uno na expressão um foi crescido e a de múltiplo em muitos de um só, tem-se o seguinte modelo. A transformação do simples ao complexo ocorre por alguma relação e volta a acontecer novamente em sentido inverso, do múltiplo ao uno, como se deduz do jogo entre ora um foi e ora de novo. Esse jogo apresenta a transformação do estado de coisas em dois momentos, ora unificadas, ora de novo multiplicadas. Tais instantes são os polos do modelo, uma vez quando todas as coisas estão em seu máximo estado unificador e outra vez quando estão em sua completa diversificação. A síntese de Bernabé define este modelo. Uno mesclado, múltiplo, dissociado. O uno é uno porque configura uma mescla indissolúvel de elementos diversos, que em outra situação podem se separar. O modelo de Empédocles é categorizado por Bernabé como um modelo físico de uno mesclado múltiplo dissociado. Em seu estudo, o filólogo espanhol encontrou algumas peculiaridades nas especulações pré-socráticas e as catalogou de acordo com os modelos que apresentam. Ao fim, chegou a estipular a diferença entre modelos linguísticos, matemáticos, físicos e filosóficos. Referente ao pré-socrático do qual nos ocupamos, o pesquisador diz: classifico como modelos físicos do uno frente ao múltiplo aqueles nos quais o fator determinante é o aspecto que apresenta o uno frente ao múltiplo, enquanto discernível ou não de outra coisa. Segundo essa classificação, entende-se que o típico dos modelos físicos recai no aspecto da identidade que o uno possui para si, identidade esta que está, diante de seu oposto, na direção de negá-lo, discernindo-o de si, do uno, como diferente do uno, ou seja, o múltiplo. O múltiplo é posto pelo uno como um elemento discernível, identificável em sua individuação ontológica. Os seres criados são minúsculas e equivalentes moléculas do uno, que nesta perspectiva pode ser mais bem nomeado de todo ou simplesmente ser. Uno e múltiplo são formados da mesma materialidade, mas suas orientações e identidades são completamente diferentes entre si e se excluem mutuamente. Tal característica do modelo de Empédocles aparece no seguinte verso. Todos eles são iguais e têm a mesma idade, mas cada um ostenta um caráter diferente. Diverso é o tipo de cada um. Essa passagem expressa uma identidade e uma diferença entre os sujeitos ao qual se refere. Apesar de não nomeá-los, o plural do pronome demonstrativo neutro que abre a citação tauta refere-se aos princípios materiais e motores do processo criativo, isso é, às quatro raízes junto de amizade e ódio. Esses princípios são igualmente originários e páreos em ancestralidade e nascimento. Em outras palavras, são idênticos entre si quanto ao papel ativo que desempenham no modelo cósmico. A diferença entre eles está em seus respectivos arranjos, em suas antagônicas posições de comando.
Posicionados como opostos, os princípios são irredutíveis entre si e agem autocráticos em seus redutos próprios. 1.3 Relação. Acima se antecipou os termos amizade e ódio, que estão dentro das noções de uno e múltiplo de Empédocles. Ambos agem como princípios inteligentes que organizam as quatro raízes em um dos vetores, ou as associando e mesclando, ou as afastando e fragmentando. Por enquanto, vamos nos concentrar na relação que estabelece entre um uno e um múltiplo. Essa relação pode ser chamada de motora, isto é, ela compete à força que impõe em movimento a evolução de um ao outro. Temos de um lado o polo unificador das raízes materiais e de outro a máxima de extensão entre elas. O que as faz transitar de um extremo ao outro? Esta é a pergunta para a qual a motricidade faz resposta. De acordo com Bernabé, as especulações pré-socráticas trataram de abordar as causas do movimento entre o princípio e o fim de seus modelos. Nesse sentido, foram várias as respostas dadas. Por exemplo, o uno é composto de matéria animada e ativa, com Anaximandro e Anaxímenes. Existem ações mecânicas aleatórias entre o uno e o múltiplo, o atomismo de Demócrito e Leucipo. Ou até mesmo não existe qualquer relação entre um uno e um múltiplo, Zenão e os eleatas como um todo. No caso do modelo físico de Empédocles, cita-se o autor. Princípio ativo separado da matéria. Para alguns filósofos, existem ao lado dos princípios que podemos chamar, ainda de forma anacrônica, como princípios materiais, outros princípios que atuam inteligentemente sobre eles para mobilizar a matéria e organizar o processo. Esta ação coordenadora de amizade e ódio põe em marcha a evolução entre os polos e direcionam as quatro raízes a se unirem e a se afastarem em turnos. E tal como se enfatiza na passagem abaixo, Empédocles insere nesta marcha duas ideias importantes, a possibilidade do retorno e a da perpétua continuidade, ou seja, o movimento é circular e infinito. Duplo é o nascimento dos seres mortais, dupla sua destruição. Pois o primeiro gerou e o destrói a concorrência de todas as coisas, e o outro, ao se separar, está de novo, volta uma vez criado. E estas transformações incessantes jamais chegam a seu fim. Umas vezes por amizade, concorrendo em todos eles. Outras, pelo contrário, separados cada um de um lado pela influência de ódio. Desta forma, na medida em que o uno está habituado a nascer do múltiplo, e na medida em que, à sua vez, ao se separar do uno, o múltiplo nasce. Nesse sentido, nasce e não é perdurável sua existência. Mas na medida em que essas mudanças incessantes jamais chegam a seu fim, nesse sentido são para sempre imutáveis em seu ciclo. Essas duas ideias agrupam-se ao conjunto das noções de uno e múltiplo em Empédocles. Trata-se de um modelo físico no qual o uno é o polo agregado das quatro raízes, diferente do múltiplo, que é o desagregado. A força motriz que causa a evolução entre os dois são os princípios ativos amizade e ódio, que atuam alternadamente, o que nos mostra que ao longo da evolução há diferentes graus de combinação de ambos até a finalização do processo quando, seja numa direção seja noutra, ocorre o pleno domínio de um dos motores. E pelo dito no verso 13, a evolução é cíclica e pelo verso 12, eterna. Isso significa que o uno possui a capacidade de se reconstruir do múltiplo e vice-versa várias vezes continuamente. 1.4 Tempo. Contudo, a evolução cíclica e contínua apregoada por Empédocles não pode ser entendida como se compartilhássemos da mesma noção de tempo. A atual compreensão do tempo é profundamente marcada por experiências modernas que nunca atingiram os gregos. Eles, semelhantes a outros povos antigos, possuíram uma maneira peculiar de manusear esta força natural e, graças às sólidas contribuições contemporâneas, consegue-se vislumbrar o que teria sido a experiência dos helenos sobre tal assunto. Um desses estudos significativos para a pesquisa atual foi feito pelo filólogo escocês Guthrie. De acordo com ele, o tempo foi pensado pelos gregos a partir de três características. A. Só se separou totalmente o infinito temporal do espacial muito tardiamente. B.
Platão deixa patente que o tempo é uma medida derivada do movimento dos astros, mas nunca antes ou sem eles. C. Aristóteles não aceita o tempo como a totalidade dos instantes possíveis, passado, presente e futuro, e sim como a medida pela qual esses instantes são mensurados. Embora a segunda e a terceira característica sejam posteriores a Empédocles, elas ajudam a compor o panorama da questão. De acordo com o pesquisador escocês, tanto Platão quanto Aristóteles organizaram em suas respectivas obras parte da experiência temporal diluída na cultura antiga. É preciso lembrar que nenhum grego antes dos dois tematizou o tempo em si. Apesar de Anaximandro ter posto o tempo em uma função abstrata inédita e Zenão ter construído aporias que exigiam a abstração espaço-temporal, não houve quem abordasse o próprio tempo como questão teórica. Portanto, quando Platão e Aristóteles o fizeram, tratado mais de acompanhar o que já se pensava do que de inventar uma concepção inaudita. Guthrie oferece uma metáfora instigante, que é a metáfora do relógio. Logo abaixo explico. Quando Platão deriva o tempo do movimento dos corpos celestes e Aristóteles o toma como medida para contar o movimento em antes ou depois, estão antes a consolidar uma experiência intuitiva antiga de que o tempo não é uma força cósmica separada dos acontecimentos que o preenchem. A metáfora do tempo como relógio, ou seja, de um mecanismo que mede o tempo sem ser ele próprio algo temporal, da maneira moderna como nós pensamos, ensina que, ao invés de assumirem o tempo como independente do espaço ou dos acontecimentos, tal como nós modernos fazemos, os gregos o associaram com o ato de medir os fatos, fossem movimento dos astros, estações do ano, ciclos de colheita e até mesmo o calendário político e religioso. Esta percepção qualitativa do tempo possui raízes homéricas e segue como um silencioso rio caudaloso por toda a antiguidade grega que, aqui e ali, recebe novos afluentes, como a submissão do tempo ao número, via os pitagóricos, e vai aos poucos tomando a superfície do pensamento especulativo e artístico. No que se refere ao pré-socrático Empédocles, retoma-se a primeira característica definida por Guthrie, isto é, a indiferença para os gregos entre o infinito temporal e o espacial. Ao reler os versos 3 a 13, citados anteriormente, destaca-se algumas dúvidas quanto à temporalidade do processo ali descrito. A dupla gênese de existência das coisas mortais acontece ao mesmo tempo? Como pensar a circularidade do processo? De forma superficial, ou seja, a iteração do tempo não implica em reiteração dos fatos, ou profunda, e os fatos repetem-se como um filme projetado 2 vezes. E as raízes e a amizade e ódio, suas ações incluem o movimento excluindo a mudança? Como se mantêm eternas em seus redutos se suas misturas são feitas e desfeitas continuamente? Para responder essas perguntas, recorre-se à tipologia criada por Bernabé a respeito das noções de tempo nas especulações pré-socráticas. Analisando não apenas as cosmogonias dos filósofos, como também dos poetas mais antigos, incluindo aí os órficos, o filólogo identificou 6 concepções temporais que, de certo modo, são subtipos daquela confusão apontada por Guthrie entre tempo e espaço para os gregos. A primeira é chamada de tempo-vida e identifica o tempo com a duração da existência, seja de um ser vivo, seja do inanimado. Os termos relativos a envelhecimento, maturidade e aproximação da morte são indicativos desta noção. Por exemplo, verso 27 do fragmento 17 de Empédocles. Os princípios possuem a mesma idade, por uma dedução ao contrário da mesma. Os deuses são imortais por não envelhecerem e por isso possuem seu tempo-vida associado à vitalidade eterna. A segunda recebe o nome de tempo-ordem e mistura o tempo com os meios que dispomos de medi-lo, as estações do ano, o relógio, as marés, a rotação do Sol. É a noção indicada por Guthrie em Platão. Pode-se até incorrer no erro de que não existe tempo sem ordem, ou de que é o próprio tempo que estabelece a ordem dos fatos. A terceira recebe o nome de tempo acontecer
e é a mais qualitativa das misturas do tempo com os acontecimentos. Trata-se da experiência subjetiva de identificar as ocorrências com o próprio tempo, tal como se diz na época da escravidão no Brasil ou no tempo de Alexandre. O incorrente comete o engano de conferir ao tempo, e não aos fatos, a qualidade que tipificou aquele período. A quarta noção é a de tempo-mudança, isto é, o tempo do devir, do tornar-se, do Gegenstein. Como toda mudança gasta algum tempo para ocorrer, a confusão se dá ao conferir o tempo como causa da transformação. Esta noção está umbilicalmente ligada ao movimento e ao espaço e, assim como não é possível dois corpos ocuparem o mesmo local, não é possível duas mudanças concomitantes no mesmo ser. A quinta noção é a mais filosófica e é chamada de tempo-receptáculo ou tempo-marco. Trata de confundir o tempo como espaço vazio no qual o ser pode ser encaixado ou preenchido. E a última noção é o tempo linguístico, no qual o tempo é subentendido dentro dos advérbios de tempo, como antes e depois, ou na oposição gramatical entre passado e presente, muito praticado por Parmênides. No caso de Empédocles, viu-se que as quatro raízes e os dois motores do movimento são ingênitos. Os versos seguintes dirão mais alguma coisa sobre amizade e ódio. Como eram antes, em efeito seguem sendo e seguirão, e nunca, creio, de nenhum dos dois há de se esvaziar o tempo inesgotável. O verbo ser, posto nos 3 tempos consecutivos no primeiro verso, indica que amizade e ódio perfazem a totalidade temporal do percurso. Isto equivaleria a dizer que os dois são eternos no sentido de para além de toda temporalidade, ou então que são atemporais no sentido de fora de qualquer tempo. Este seria um típico uso da sexta noção de tempo vista acima, a do tempo linguístico, pela qual o uso estendido do léxico denotaria a ação, para além ou fora, do passado, presente e futuro. Todavia, no verso seguinte, está poeticamente dito que de ambos os motores sempre estará cheio, ou, o que é o mesmo, que deles não se esvaziará o imensurável tempo. O termo aion, em Empédocles, está diretamente relacionado ao termo vida, o que remete ao tempo inteiro do cosmos como um ser vivo. Então se percebe que a amizade e o ódio estão no primeiro verso representando não apenas eles, mas igualmente toda a organização do processo cósmico. E o termo aspetos quer dizer em seu vocabulário que algo não tem início nem fim, isto é, que é imensurável. Logo, o texto diz sobre o ciclo cósmico como uma grande vida inesgotável na qual, dentro dela, ocorrem os fenômenos da unificação e da multiplicação. Esta pode ser nossa definição de cosmologia empedocliana. Conclui-se desse pequeno fragmento que, apesar de seu início sugerir a noção de tempo linguístico, sua continuidade remete à noção de tempo marco, no qual a eternidade é uma espécie de receptáculo, dentro do qual tanto amizade e ódio, e por extensão as quatro raízes, nunca se esvaziam. Ora, se a eternidade apregoada por Empédocles está sempre cheia de tempo, como uma grande vasilha cósmica, os tempos finitos das coisas criadas são gerados dentro deste invólucro. A eternidade de amizade e ódio e as quatro raízes é cíclica, retroativa e abarcante doadora das limitadas experiências temporais. No que tange à relação entre as raízes componentes do uno e as coisas desdobradas como múltiplas, cito novamente a seguinte passagem. E estas transformações incessantes jamais chegam a seu fim, umas vezes por amizade concorrendo una em todos eles, outras, pelo contrário, separadas cada um por um lado pela influência de ódio. Desta forma, na medida em que o uno está habituado a nascer do múltiplo, e na medida em que, à sua vez, ao dissociar-se do uno, o múltiplo resulta. E nesse sentido nasce e não é perdurável sua existência. Mas na medida em que estas mudanças incessantes jamais chegam a seu fim, nesse sentido são por sempre imutáveis em seu ciclo. De acordo com essa passagem, é patente que temos duas temporalidades distintas em tela. Amizade e ódio agem incessantemente em um tempo que não se esgota, enquanto os seres produzidos se dão em mudanças constantes com início, meio e fim. Aqui é a noção do tempo mudança que predomina, a quarta vista acima.
então se tem de um lado da questão um conjunto limitado de motores e raízes, cuja temporalidade não se esvai, e de outro lado um conjunto inumerável de combinações finitas dessas raízes que se configuram e se esvaem indefinidamente na roda das encarnações. Mais interessante ainda é que as ações motoras de associação e desagregação não ocorrem casualmente, e sim em um tempo-ordem pré-fixado em ciclos completos. A ação de amizade não começa antes que a de ódio termine, e vice-versa. O torvelinho desenhado do uno ao múltiplo vai necessariamente do epicentro à periferia de uma só vez e volta. A imagem do torvelinho já vem sendo associado a uma estética representacional do pensamento de Empédocles já há algum tempo na academia e na antiguidade, mas o presente autor confessa uma mancha de desagravo para essa imagem. Ela não pode receber a movimentação ascendente do início ao eixo principal e procedente do uno e seguir, dialeticamente, até o ponto mais afastado da periferia propagada, em níveis ascendentes e simétricos. Simetria é um dos atributos do racionalismo metafísico de Hegel, que, por mérito seu, marcou profundamente a representação filosófica do termo dialética, também em sentido ascendente e rodopiante. Porém, com simetria entre os estágios acumulativos em linha da consciência, o que não ocorre com Empédocles. Em outras palavras, quando visualizamos mentalmente a imagem do torvelinho, vemos uma espiral subindo de um pequeno círculo na base até uma esfericidade mais larga no topo do redemoinho. Mas os estágios do uno ao múltiplo, de amizade com as raízes e de discórdia com as raízes, não seguem necessariamente entre si os modos da acumulação e crescimento em linha ou em série, a não ser a série histórica. Este ponto, podemos dizer, Empédocles e Hegel, dois filósofos, pensaram a mesma coisa. O ser devém em momentos especiais, dignos de um significado próprio. No caso do agrigentino, há necessariamente o arcabouço mítico relevante em seu imaginário cultural quando ele descreve suas séries históricas. Mas quando cresce ódio grande em seus membros e se levanta até as honras, ao cumprir-se o tempo que é fora por turnos assinalado por um prolixo pacto. E neste ponto abre-se uma das principais questões abordadas pelo Papiro de Estrasburgo, a saber, o processo cíclico se estende do poema Sobre a Natureza para o conteúdo do poema Purificações. As almas, ou daimones, obedecem à mesma regularidade do procedimento cósmico. Há um decreto de Ananke, necessidade, de antigo referendo pelos deuses, eterno, selado por prolixos juramento. Quando alguém, por erro de sua mente, contamina seus membros e viola o portal, o juramento que prestara, falo de daimones aos que toca uma vida perdurável. Hão de vagar por tempos 3 vezes incontáveis, longe dos felizes, na feitura de formas de mortais variadas no tempo. É mister notar que aquele fragmento 30, verso 3 de Sobre a Natureza e neste próximo, fragmento 115, verso 2 de Purificações, encontra-se a palavra juramento, comprometer-se com alguém, horkos. Este já é um indicativo de unidade entre as duas composições. Quanto ao tempo, o daimon que comete alguma injúria é punido a cumprir 3 encarnações, o que dentro do tempo-ordem dos ciclos cósmicos representa-se pelo verso 6, em tempos 3 vezes incontáveis, longe dos felizes. Com isto, pode-se estender que o tempo-vida do processo cósmico, pré-estabelecido eternamente na dinâmica entre os dois motores, criadores dos ciclos criativos e destrutivos do uno e do múltiplo, aplicam-se igualmente para os seres físicos e espirituais, tanto em sua forma temporal finita, daimones encarnados, quanto em sua existência espectral vagante do Hades. Encerro aqui com este quadro resumo das noções, modelo, relação e tempo entre o uno e o múltiplo, tal como estudei neste texto, né? Vou passar aqui, vou deixar aqui para o leitor vislumbrar um pouco e apenas fazer rapidíssima consideração.
Talvez o nobre colega tenha encontrado alguma estranheza ao acompanhar toda a minha fala e perceber que eu falei muito pouco do orfismo no texto. Mas o ponto necessário a se chegar está justamente no final desse texto, onde é dito categoricamente que todas aquelas características, noções, modelos, relações e tempo do ciclo cosmológico, ele também se aplica ao ciclo do texto Purificações, ele também se aplica ao ciclo do desenvolvimento das almas após a morte, né? Então, tal como eu disse num primeiro momento da palestra, que o orfismo se caracteriza por um conjunto de lições para quem já morreu, ou seja, para o vagar da alma no mundo dos mortos, Empédocles está dizendo categoricamente que a alma, após a morte, ela também estará submetida a estes ciclos, a este modelo, a esta relação, a este tempo que foi falado anteriormente, né? Caracterizado pela dinâmica entre as 4 raízes e os 2 princípios de amizade e ódio, né? Então, é um texto de abertura do tema, né? Ele instaura a paridade do ciclo cosmológico e do ciclo esotérico na obra do Empédocles, segundo o meu trabalho de doutorado, né? Nesse sentido, é um texto preliminar, né, que abre as portas para um desenvolvimento mais maduro, agora das relações órficas com estes elementos, né? Então, nesse sentido, há muito ainda a ser dito quais são os deuses órficos que têm essas características condizentes com amizade e ódio, como essas raízes podem ser equiparadas no mundo do Hades ou em relação ao Daimon desencarnado, né? São questões em desenvolvimento ainda na minha pesquisa, que tem como data de conclusão o mês 5 de 2022, né? Espero terminá-la, espero que eu possa inclusive publicá-la, e numa próxima edição desse Encontro Nacional de Filosofia no Amapá, terei grande alegria em compartilhar os resultados finais da minha pesquisa. Para você que me acompanhou até agora, agradeço sua disposição, sua atenção. Estou à sua disposição para responder alguma dúvida ou contribuir com algum outro trabalho relacionado à filosofia antiga, aos pré-socráticos, a Empédocles e ao orfismo. Agradeço a organização do evento pelo convite e desejo a todos uma boa continuidade de evento, saúde e paz. Um abraço.